Oi gente, tudo bem? Aqui é a Ana, o Fábio da Vida de Expatriados. Mais uma vez fazendo gravações externas, cada vez melhor. Hoje estamos aqui com é um prazer estar aqui na casa da nossa querida Joelma Bilkin. Bilkin, right? Bilkin, right? Ela é uma das maiores e melhores real estates, que seriam corretoras de imóveis de Toronto, né? Então é outra pessoa de sucesso que a gente está entrevistando hoje. Muito obrigado por receber a gente na sua casa. Obrigada. Uma honra tê-los aqui. Obrigada pelo convite. Claro, então vamos lá. Vamos já começar, hein? Sim. Você não se intrometa muito hoje, tá hein? Bom, pode ser. Só quando for necessário. Tô com medo da Ana. Joelma, conta um pouco da sua história, de onde você é no Brasil, o que você fez no Brasil e por que você veio pra cá. Vai. Tá. Bom, eu sou de São Paulo. São Paulo? Sim, São Paulo, Zona Norte, Zona perto da Serra da Cantareira, né? Então eu saí do Brasil com 17 anos, eu fiz um intercâmbio de estudante, onde eu aprendi inglês. E lá que foram onde aconteceram as coisas mais engraçadas na minha vida. Eu morei em Seattle por um ano, né? Aprendi a língua. Voltei ao Brasil e sempre ficou aquela vontade de sair novamente, né? O do internacional sempre dá Uma vez que você sai, é muito difícil voltar e ficar tranquila, né? Eu adoro viajar. Então eu voltei ao Brasil, comecei a trabalhar, trabalhei em hotelaria, trabalhei em banco, o meu último emprego no Brasil foi na Visa. E fiz a faculdade de administração e depois fiz um mestrado na PUC e namorava um canadense na época, né? Importante, hein, esse detalhe. E chegou a hora de escrever a minha tese. Então eu precisava escrever a tese e eu ia tirar um tempo, porque o meu trabalho ficava às vezes trabalhando até 10 horas da noite. E eu pensei, vou unir ao útil ao agradável, né? E vou. Ele estava voltando para cá, me chamou para vir. E eu falei, eu vou assim, sem compromisso, vou fazer a minha tese lá, ver como é, né, tal. E daí eu volto. A minha intenção era ficar um pouco aqui, focar na tese e voltar para o Brasil. E estou aqui há quase 24 anos. 24 anos, então, exatamente. Então você veio por amor? Eu vim por amor. Vim por amor. E aí você... Fui ficando. Ótimo. E aí você chegou em que lugar você chegou? Eu fui para Vancouver. Inicialmente, eu morei 2 anos em Vancouver. Morei um pouco em Richmond. Não sei se você se lembra de lá. Lógico. A gente morou lá também. Morou lá, então. Anos, Vocês chegaram quando eu saí. Depois eu vim para Toronto, fiquei aqui por 2 anos. De Toronto eu morei 5 anos na Flórida. E aí eu tive meus filhos na Flórida. Fui para o Brasil, tentei ficar no Brasil. E você vai achar interessante, porque eu tinha um emprego excelente no Brasil quando eu saí, né? Depois de 10 anos quase de experiência internacional, eu não consegui emprego no Brasil. Eu fiquei lá 6 meses, mandei assim milhares de currículos. Aquele trânsito, tive 2 perdas totais de carro lá. E eu falei, é um sinal que eu vou embora. Não dirijam do lado da Joelma. Eu vou embora antes que ela saia. Um perigo. Eu acabei com 2 carros e um belo dia eu recebo um e-mail da minha ex-empregadora aqui de Toronto, me falando assim, eu tenho um emprego com seu nome assim escrito nele, é pra você, você quer? Eu falei assim, sim. Me dá 2 semanas. Arrumei todas as malas, peguei os 2 filhos, entrei no avião. E isso foi em 2005. E daí eu não saí mais, até hoje, né? Então... Que coragem, né? Então, interessante essa história, né? Você foi para Vancouver para Toronto, Toronto para Flórida, Flórida para o Brasil para Toronto, né? Exatamente. Exatamente. E você já era real estate, que é Não, eu tive... Calma. Não, mas peraí, real estate como é que fala? Corretora de imóveis. Calma, você não segue a sequência das perguntas. Você não Mas segue... eu sou assim mesmo. Então, Joelma, e carregando a molecada do lado, né? Carregando a molecada. Eu me separei, meus filhos tinham 1 e 3 anos. Nossa. E desde então, né, eu segui a minha vida sozinha, trabalhando aqui, né? Legal. Voltou pra cá, pra Toronto, depois de ir, voltar, e foi trabalhar em que área? Eu voltei para a área de marketing, que era o meu background, era de marketing. Voltei para uma agência, que foi essa pessoa que me fez o convite, né? Ela é presidente de uma agência de marketing. Eu tinha contas de banco, farmácia, da Rogers, etc, né? E aí essa agência foi comprada um ano depois.
e aí eles fecharam a operação aqui em Toronto e eu fui trabalhar do lado do cliente, que foi para o Scotiabank. Então eu fiz uma carreira no Scotiabank de desenvolvimento de novos produtos para o Caribe e América do Sul, lançamento de novos cartões de crédito, planos, etc. Foi uma coisa bem interessante, né? Mas a minha paixão sempre foi imóveis, né? Sempre. Então, apesar de eu ter essa outra carreira, que sempre pagou as contas, né? Uma coisa estável, eu sempre trabalhei com real estate como hobby, né? E quando eu saí do Scotiabank, eu já tinha feito curso para ser corretora e faltava, você tem 2 anos após a conclusão do curso para entrar na carreira, senão o curso cancela. Como tudo aqui, se você não então, entra logo direto. Essa é uma boa entrada de conversa. Você tem que fazer um curso, né? Não é você chegar assim... quero ser corretor. Quero ser corretor, né? Então, como é que é? Não. É um curso difícil, né? É um curso difícil. O curso tem alguns blocos, né? E alguns deles você tem que fazer presencialmente, né? Você tem que ficar 2 semanas indo lá o dia inteiro nesse curso. Outros você pode estudar em casa e fazer a prova. Você tem que ter uma média. Eu já não me lembro, mas eu acho que era 80% que você tinha que tirar em todos esses cursos. Eu passaria fácil, porque eu sou muito bom, né? E você aprende tudo. Você aprende sobre a lei em real estate, né? Em imóveis aqui, imóveis comerciais, imóveis residenciais, a parte de avaliação de imóveis, e são livros enormes, assim, parecem livros, guias, bíblias, exatamente. Então, assim, tem muito material para cobrir, tem muito material. Para mim foi bem fácil, porque eu já estava envolvida nisso desde o primeiro dia que eu coloquei o pé em Toronto, em 99. Ah, você já tinha... Eu comprei um imóvel aqui como investimento, né? E naquela época era muito mais fácil fazer financiamento, então eu falo que você compra um imóvel e ele vai dando cria. Um imóvel vai se multiplicando, porque aqui, diferentemente do Brasil, você consegue refinanciar o imóvel e tirar aquele lucro, né? E você pega aquele lucro e coloca em outro imóvel como entrada. Olha só. Então, uma coisa que eu até comentei antes, né? Que é importante, dependendo do valor do imóvel, se não for um imóvel acima de $1 milhão, por exemplo, se você tiver 20 ou 25% de entrada para dar ali, ou o aluguel, ou a sua prestação, né, seria suficiente para cobrir todos os gastos com o imóvel. Então, desde que você dê 20% de entrada como investimento, o que o seu inquilino vai te pagar de aluguel vai cobrir o IPTU, vai cobrir o financiamento e vai cobrir o condomínio. Então você não tem que pôr nada do seu bolso. Além então, do 20%, né? Além dos 20%. Então é um investimento passivo. E a cada 10 anos ele dobra, tá? Então, o que acontece? 5 anos depois, você vai lá, refinancia, deixa 20%, tira a diferença que ele já valorizou e dá 20% em outro imóvel. E coloca outro inquilino e assim... vai crescendo, né? Criando a rede de imóveis, né? Exato. E outra coisa que eu adoro é fazer reforma. Eu já comprei, revendi, fiz flip, eu fiz a conta outro dia em 35 imóveis, desde que eu vim para a América do Norte. Não sabia disso. Cadê o canal de televisão que você vai fazer isso? Exatamente. Então, assim, o maior cuidado que eu sempre tive não pode ser um problema estrutural, tá? A casa não pode estar rachando e vai cair, literalmente vai cair. Mas se ela não for cair, para mim, quanto pior, melhor. Exato, porque senão você vai estar sempre pagando o lucro de quem reformou, o lucro do outro, entendeu? Então eu fico pegando aquele imóvel que está parado, que ninguém vê nada com ele, eu entro lá, eu tenho uma vision, né? Eu crio os planos e eu faço e eu participo mesmo. Eu sei colocar taco, eu sei colocar azulejo. Vou ter que criar um canal, outro canal, hein? Não sei da minha competição, hein? Eu sei fazer drywall, eu sei fazer um monte de coisa, sabe? Eu coloco um backsplash como ninguém nesse mundo. Agora, que legal, né? Veja bem, trabalhando numa área de marketing e fazendo aquilo como hobby. Exato. Aí, de repente, você virou e falou assim, chega! Eu quero fazer minha paixão, é isso mesmo? Foi praticamente assim, chegou um ponto no Scotiabank que todo dia tinha alguém na minha mesa. Quanto vale a minha casa? Eu quero alugar, mas assim, eu não tenho certeza que perfil de pessoas que eu deveria procurar, né? Devo comprar
na cidade ou no subúrbio? A gente vai perguntar sobre isso daqui a pouco. Exato. E assim tinham várias perguntas, né? E era muito raro eu errar, porque é um instinto mesmo, sabe? É uma coisa assim, é incrível. Eu não sei se alguém nasceu para ser corretora, mas assim, eu tinha 30 anos, você eu tem sabia a experiência, que eu queria ser corretora. paixão, E o sucesso de hoje é em decorrência da capacidade e da paixão, quando junta os dois, né? Exato, assim, eu adorava mesmo e assim, fui fazendo e virou uma coisa aí, mas nunca chegava o momento certo para eu sair de um emprego, como um emprego seguro de um banco, né? Eu também tinha minha mortgage, meus filhos, etc, né? Um monte de responsabilidades. Aí eu fiz 40 anos. E naquele momento eu falei, agora ou nunca, né? A crise dos 40. Não, eu pensei, se eu não fizer agora, eu nunca vou fazer. Certo. Porque o momento de você largar uma coisa segura pelo incerto, nunca vai chegar. E veja bem, o Incerto virou uma pessoa de muito sucesso aqui em Toronto, né? E as casas, há uma previsão que vão subir em torno de até 5% por ano, nos próximos tempos, né? Aí, e os apartamentos que são mais em conta estão subindo em double digits, que se fala aqui, né? Ou seja, de 10% a mais ou mais. O ano passado os apartamentos subiram 17% em novembro, um mês assim, os preços subiram muito. Desculpa te interromper, a pessoa que quer comprar aqui e ele quer ligar para você, ele pode comprar um imóvel mesmo estando no Brasil? Ele pode, mas tem uma taxa de 15%, que é uma taxa nova que o governo colocou aqui em Toronto e tem a mesma taxa em Vancouver também, para segurar o mercado. Então, eu acho que ficou um pouquinho mais difícil, né? Por causa dos 15%. Em algum momento ele vai recuperar esse dinheiro se quiser investir, mas a maioria das pessoas deu uma parada por causa desse... Quando você chega aqui, qual é a vantagem que você tem de comprar? Porque você tem que ser aprovado pelo banco para receber o financiamento. Essa aprovação, você tem que estar trabalhando já um tempo, você não pode já chegar e já... A não ser que você tenha dinheiro, isso eu não entendo. Não, não entendo, tipo, se você tem o dinheiro todo, lógico, mas não, eu digo no financiamento, tem como é que alguns é? bancos, tá? O Scotiabank é um deles, eu acredito que o RBC também, que trabalham, que tem um programa para os newcomers, né? Para quem acaba de chegar. Então eles facilitam esse processo nos primeiros 4 anos que a pessoa está aqui. Desde que tenha um emprego e tenha entrada, você consegue o financiamento não tendo um histórico de crédito anterior, tá? Mas o que está acontecendo é que atualmente essa taxa de 15% também se aplica a quem está no Canadá e não tem o PR, que é a residência permanente, certo. tá? Então, quem tem a residência permanente não precisa pagar essa taxa. Quem tem aqui um visto para trabalhar, hoje em dia precisa pagar a taxa. Agora, se a pessoa tem certeza que vai conseguir o PR, né? Então ela pode comprar e assim que ela obtiver o PR, o governo devolve esses 15%, tá? Mas assim, aqui, só tocando no subúrbio, assim, as pessoas perguntam para mim, às vezes, qual a área que eu trabalho. Eu trabalho com os brasileiros, a maioria dos meus clientes são brasileiros, e eu compro, ou eles compram, né, aonde o dinheiro dá. Então, se você tem um orçamento certo, e você me fala que você quer uma casa, eu vou ver aonde, mesmo que seja fora do Toronto, que você vai conseguir aquela casa. Agora, você falar, eu tenho só esse valor, né, e eu quero ficar em Toronto, aí a gente tem que trabalhar aqui, talvez tenha que ser um apartamento, dependendo de qual seja esse valor. Então a gente vai aonde o orçamento leva, né? E a diferença aqui entre subúrbio e cidade, né? Assim, no Brasil ele não tem uma conotação quase pejorativa, subúrbio, né? Aqui não é assim. Aqui subúrbio é qualquer lugar fora da cidade de Toronto. Então, muitas vezes nos subúrbios você vai ter uma qualidade de vida muito melhor, porque você vai conseguir comprar uma casa maior, com quintal, mais tranquilo. Então tudo depende do que você quer, qual é o seu estilo de vida, né? Então às vezes a pessoa fala, não, eu quero andar para o restaurante, eu quero estar do lado do metrô. Então você vai ter um apartamento de um quarto. Que somos nós. Nós também. Ou você fala assim, olha, não, eu quero uma casa grande, com quintal, não quero que seja germinada, tal. Então, né, aí você vai... A não ser que você tenha muito dinheiro para morar aqui em Toronto, que não é o meu caso, né? Aqui é bem caro mesmo. É bem caro. Aqui chega a ser 2, 3, 4 vezes mais caro
você ter uma casa aqui, igual a casa que você pode comprar nos subúrbios. Também, esses bairros que a gente chama de subúrbios, né, essas cidades fora da cidade de Toronto, todas têm um acesso muito fácil com trens, né, as pessoas têm o que a gente chama aqui de GO Train, que é maravilhoso, a pessoa vem sentada, tem o Wi-Fi, e muitas vezes esse GO Train, para chegar de uma cidade de 50, 60 quilômetros, Mais rápido, né? é mais rápido do que o metrô, do que você estar no centro e andar até o metrô e fazer conexão, trocar de metrô, baldeação. Então, assim, não é uma coisa inviável e não tem nada errado em morar no subúrbio. A diferença é que no subúrbio você não anda para o restaurante, não anda para a farmácia. Você precisa de carro para tudo. Você precisa de carro para tudo. Então, tem que também colocar esses custos, que às vezes a pessoa vê, nossa, eu consigo comprar essa casa enorme, né? Tá, mas você tem que pegar o passe do trem, que é mais caro que o do metrô, né? Você vai ter que ter um carro, o carro aqui é caro, o primeiro seguro é caro, né? Etc. Então você tem que tem colocar... que saber colocar na balança se você quer uma coisa pequena, só que você não precisa do carro, você quer uma coisa grande, mas você precisa do carro, e compensar uma coisa com a outra, né? E também, dependendo do seu estilo de vida, se você gosta de estar na cidade, de estar perto de tudo, é Toronto. Agora, se você não se importa de ter que pegar o seu carro para todo lugar, você pode ir para o subúrbio também. Exato. E... Siga. Não. Não. Eu vou deixar os dados da Joelma aqui embaixo, tá? O seu e-mail, o Zap Zap, que hoje todo mundo usa o Zap Zap, o telefone. Pode entrar em contato com ela, entendeu? Ela te responde tudo, se quiser comprar uma casa, quiser comprar um apartamento, ela vai te explicar tudinho, porque, como eu falei, é uma das pessoas de maior sucesso hoje no mercado imobiliário aqui de Toronto, entendeu? E ela fala português. E ela fala um pouco de português. Fala um pouco de português. Antes da gente acabar, eu quero uma história engraçada. Ai, mas eu tenho um comentário que eu... Ótimo, faça, à vontade. Eu queria só dizer, assim, terminando essa parte de imóveis. imóveis. Pode, fica à vontade. Que o imóvel aqui no Canadá, a pessoa vê como investimento. É uma visão muito diferente do Brasil. Lógico. Tá? Então aqui, uma pessoa de 22 anos que acaba uma faculdade, que vai comprar o primeiro imóvel, há uma expectativa que ela vai trocar de imóveis 7 vezes na vida dela. Entendeu? Nossa. Então você começa com seu 1 quarto, aí 2 quartos, Exatamente. aí você casa, aí você tem um filho, você muda para uma casa germinada, aí muda para uma casa maior, outra maior ainda, aí os filhos vão para a faculdade, você volta para uma townhome, volta para um apartamento, para você fechar a porta e viajar e fazer outras coisas. Então é um ciclo, né? Então o importante é você, não importa em que fase você esteja da sua vida, entre no ciclo e vai mudando. Não queira começar com o imóvel dos seus sonhos. Porque aqui é muito fácil vender, o imóvel está sempre valorizando, é um dinheiro garantido. E a única coisa que não paga imposto. Aqui os impostos são altíssimos e a sua casa própria é a única coisa no Canadá que todo lucro, se ela dobrar, o lucro é todo seu. Você não paga 1 centavo de imposto para o governo. E outra coisa, também tem muita liquidez aqui, não é? Tipo, o imóvel normalmente não vai ficar parado 1 mês, 2 meses, 3 meses. Foi o que a Joelma falou. E mais importante, venha comprar com ela, vender com ela, né? Aqui, quando precisar vender, a gente vende em 1 semana, viu? É rápido. Quando eu tive que vender os nossos imóveis, a gente vendeu em 1 semana, praticamente. No momento que a gente colocou no mercado, deu 1 semana até assinar tudo e ponto. É muito rápido. Então, é um investimento líquido. É diferente do Brasil. Aqui, em 1 semana você vende, não paga imposto e, sabe, comece pequeno, vá crescendo, que é melhor do que ficar pagando. Nossa, que ótimo comentário, é verdade. Você não queira começar com uma casa gigantesca, você vai viver dentro da casa, não vai nem poder comer o McDonald's, né? Exato, exatamente. Ah, é legal. Agora a história engraçada, muito engraçada. A história engraçada, olha, é assim, tem 2 pequenas de quando eu tinha 17 anos que eu fui aprender inglês, que eu nunca me esqueci, essas 2, e tem uma outra de quando eu vim para Vancouver, que também é meio que inesquecível para mim. Vamos ouvir. Essa, quando eu comecei a aprender inglês, eu fiquei com uma dor de garganta, né? Eu tinha 17 anos, fui na farmácia e eu queria falar xarope, né? E eu não sabia como era. E a única palavra que vinha na minha cabeça era shut up. E eu ficava olhando para o farmacêutico, shut up, shut up, shut up. Que é cala a boca, né? Quase foi presa. Não é essa assim, mas deu shut up! Shut up! Ele tenta fazer aquele sotaque. Shut up! Shut up! Shut up! Oh my God.
Essa foi uma. Outra é que tudo no meu último ano de colegial, de high school, né, de colegial, colegial, era awesome. Então era um negócio lá, ai, that's awesome, awesome, awesome. E eu falava, meu Deus, eu uso tanto essa palavra, eu preciso saber como escreve. Olha, eu li cada palavra da letra O e não achava. Awesome. Awesome. Eu vou botar isso aqui depois, que awesome é A-W-E. E ela foi no dicionário no awesome. Awesome. Então falta aquela história engraçada de Vancouver, né? De Vancouver. Vamos lá. Então cheguei em Vancouver, me achando super atlética, né? Assim, boa em todos os tipos de esporte, assim, me achando. Aí me perguntaram, você sabe esquiar? Lógico. Claro, lógico. Você acha que como pode ser difícil, né? Eu sabia fazer um pouquinho de skate, né? Tal, assim. Skate e esqui são iguais. Exatamente. Então, peguei todo o equipamento, né? Montei tudo, chego em Whistler. A descida de Whistler é mais ou menos 7 quilômetros, né? E tem a parte verde, azul e preta. A verde é a mais fácil, né? Yeah. Fala que tem verde, tá ótimo. Você desce? Claro que desço. Aí subi lá no teleférico, né? Na montanha maravilhosa de Whistler. Por 40 minutos subindo. Aí na hora de descer da cadeirinha, começou o show, né? Lógico, você tem que descer já esquiando, Já né? tem que descer esquiando. Nossa, mas foi tudo voando pra todo lugar. Aqui a gente chama garage sale, quando não fica nada, né? Não ficou nada. Olha, foi das 9 da manhã às 4 da tarde. Eu acho que eu não esquiei nem 100 metros dos 7 quilômetros, né? Como é que você desceu? Eu fui carregada. Mas o pior não é isso. Acho que a parte mais estressante disso é que me falaram assim, né? Eu tava com uns amigos, né? Inclusive uma pessoa que tinha sido instrutor de esqui. Falou assim, usa os poles, os bastões, né? Você tem que usar os bastões. E eu olhei para a pessoa e falei, você sabe por que eu não uso os bastões? Porque eu não tenho bastões. E atirei os meus bastões no meio do mato. Lá em cima. Mas que desespero. Quando eu caía, até a luva saía da mão. E aí pronto. Você não fez nenhuma aula? Não, foi na Eu fiz raça. depois. Lógico, alguém aqui também resolveu fazer. E ele achou que ele ia subir no esqui e já ia sair que nem profissional, assim. Eu também. Você também, Aí né? me esquiaram até embaixo, literalmente eu fiz assim e me pegaram assim, me esquiaram 7 quilômetros até o final da montanha. E daí... Você não subiu mais aquele dia? Não, já tinha fechado, né? 4 horas. Aí eu fui fazer aula, tá? E vou só fazer um comentário aqui, assim, muito orgulhosa. Hoje eu esquio até preta, tá? Olha só. Eu aprendi, fez assim uma questão de raça. Eu né? também esquio. Aprendi. O Fábio precisa fazer umas aulinhas também também. esquio. O dele também foi um show Mas de a horrores. entrevistada é ela, não sou Tá eu. bom, nem mas... você. Show de horrores, Show de horrores, assim. Show de horrores. Um dia inesquecível. Bem, não vou falar das minhas habilidades esportivas aqui, né? Lógico, Gente, não se esqueça, aqui ó, assine no Vida de Expatriados, e como já falei, a Joelma vai deixar as informações dela para vocês. Joelma, foi um prazer. Grande prazer, muito obrigada. Obrigado por você ter recebido a gente mas na você sua não tá mais casa. nervosa, né? Ela Não. tava muito Entendeu? nervosa. Tava. Antes, ela disse que ela era tímida. E a gente continua aqui na busca dos brasileiros de sucesso. Eles não são de sucesso porque já chegaram com sucesso. Tem muito trabalho, muita pancada, muito esforço para chegar onde eles chegaram, entendeu? Então, brigadão, já um high five, que é o tradicional, dá um high five da Ana. Então é isso aí, gente. Até mais. Obrigado. Tchau. Até mais.